darei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Agora, no Abacuque, no capítulo 3, nos versículos... Deus abençoe, Gina. No Abacuque, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18, é um texto maravilhoso que diz assim, ó: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Isso é algo que Deus colocou no meu coração e é maravilhoso. E eu já quero começar a introduzir essa mensagem, mostrando que, porque eu gostei de ler os dois capítulos, né, no caso, os 2 versículos no capítulo 1 e mais 2 versículos no capítulo 3. Por quê? A primeira oração que Abacuque faz, que o profeta Abacuque está fazendo para Deus é: Senhor, ao meu redor eu só vejo dificuldade, ao meu redor só há luta, está muito difícil ficar onde eu estou. Existem contendas, as pessoas estão incitando a violência, a injustiça, a maldade, a dificuldades. Por quê? O Senhor não faz nada. Eu estou vendo aqui um monte de coisa errada, que eu tenho certeza que o Senhor também não se agrada, e mesmo assim o Senhor não tem operado. Essa é a primeira oração que Abacuque está fazendo no capítulo de número 1. É de alguém que, quando está olhando, a sua visão está onde? Nos problemas. É alguém que, aonde está olhando, vê dificuldade, vê problema, vê coisa ruim. Agora, no capítulo de número 3, ele nos dá uma aula de como orar. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, o que ele está dizendo aqui? Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Não importa as dificuldades que eu enfrento, não importa tudo que está ao meu redor, não importa toda a violência, toda a dificuldade, toda a injustiça que vai sim estar acontecendo, ainda assim eu adorarei. Essa é uma escolha que nós precisamos fazer aqui nessa noite. Se você procurar, você tem problema. Se você procurar, você tem dificuldade. Se você olhar ao seu redor, você vai sim achar coisas que podem te desanimar. Mas nós precisamos estar aqui nessa noite, escolhendo, dizer assim: Senhor, pode até as coisas não estarem do jeito que eu quero, mas ainda assim eu estou adorando. Quantos aqui podem declarar isso? Mesmo que ao meu redor esteja uma dificuldade, esteja a injustiça, esteja coisas difíceis, ainda assim eu creio que o meu Senhor merece a minha adoração. Então, se você tem a escolha de olhar, e a pergunta que eu quero dizer, o tema da minha mensagem nessa noite é: aonde sua visão está? E se tiver um fundo musical, eu agradeço, em nome de Jesus, eu vi que vocês estão, eu aceito. A pergunta nessa noite é: aonde a sua visão está? Nós podemos escolher colocar a nossa visão nos nossos problemas, nas nossas dificuldades e nas coisas ruins que infelizmente acontecerão ao nosso redor. Porém, nós precisamos, e o que Deus colocou no meu coração para compartilhar aqui nessa noite é que os nossos olhos, a nossa visão precisa estar em Deus. Isso é maravilhoso. Então, eu quero te convidar nessa noite a sair simplesmente dessa visão natural das coisas. Eita glória. Eu quero te convidar nessa noite, que o Espírito Santo coloca no meu coração. E nós estamos aqui, você que está vendo pela internet, nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus. É algo que eu ouvi meu pai dizer uma vez, e depois daquilo eu sempre gosto de dizer e gosto de
me preocupar na minha vida. Se você procurar, você vai achar problema. Se você procurar, vai ter algum certo tipo de dificuldade. Vai ter algo difícil a se enfrentar. Só que nós precisamos decidir olhar para aquele que é maior do que qualquer tempestade, é maior do que qualquer gigante, é maior do que qualquer dificuldade que nós venhamos enfrentar. A real é que a nossa visão precisa sair da visão natural e ir para a visão sobrenatural. E isso aqui que é o maravilhoso. E é isso aqui que eu quero tratar nessa noite. Ainda em Abacuque, agora no capítulo 2, no versículo 10, ele diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque que certamente virá e não tardará, e não se atrasará. Muito boa essa versão. O que nós conseguimos entender aqui é que a nossa visão precisa estar naquele que não se atrasa. Porque o que eu estou dizendo quando eu estou muito nervoso, quando eu estou muito preocupado? O que eu estou falando para Deus quando a minha oração é igual a de Abacuque no começo? E eu creio que se o Espírito Santo colocou no meu coração pregar essa mensagem, tem pelo menos uma pessoa aqui nessa noite que talvez tenha feito essa oração. Senhor, por que está dando tudo errado? Porque se você for parar para pensar, Abacuque é um profeta. Então Abacuque já tem um relacionamento com Deus, ele já conhece Deus. Ele já vive ali o seu ministério. Então não é alguém que desconhece o poder de Deus, não é alguém que está ali distante de Deus, não é alguém que está afastado do ministério que Deus tinha para a vida dele, não, muito pelo contrário. Ele era um profeta e tão relevante que o seu livro está na Bíblia. Então, eu vejo que mesmo alguém que tinha intimidade com Deus, mesmo alguém que era um profeta de Deus, viveu algo, estava olhando para algo, dizendo: Senhor, até quando? Até quando as coisas serão tão difíceis para mim? O que eu fiz de tão errado para merecer isso? Parece que às vezes a gente ora. O que será, Senhor, me mostra até quando a sua mão não resolverá essa situação? E muitas vezes essa é a nossa oração. Senhor, como assim? Existem tantos problemas, eu estou tentando fazer tudo tão certinho, eu estou buscando o Senhor, eu estou fazendo, mas parece que quanto mais eu busco, mais problema aparece. Parece que quanto mais eu vou à igreja, mais dificuldade eu enfrento. E o que eu acho maravilhoso é que algo que o Espírito Santo coloca no meu coração há algum tempo, e isso é maravilhoso, é que o diabo não vai tentar parar quem ele sabe que não dará futuro. Significa que se o inimigo está tentando te parar, é que ele sabe as coisas grandes que Deus tem preparado para a sua vida. Quando você está enfrentando tantas dificuldades, você pode ter certeza que é sim porque você está se chegando mais perto de Deus, é sim porque você está vindo mais à igreja, e o inimigo vai tentar parar sim, porque ele sabe que Deus tem coisas maravilhosas, que Deus tem coisas grandiosas, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tudo aquilo que Deus tem preparado para essa igreja nessa noite, aleluia. Então, nós precisamos entender que as dificuldades virão, os problemas virão, e não me entenda mal, começar a mensagem dizendo isso, talvez você fale: meu Deus, mas o menino chegou lá para falar que eu vou ter dificuldade. Não é isso que eu estou querendo dizer, muito pelo contrário. A introdução só te mostra que virão problemas sim, porque o próprio Jesus está dizendo: no mundo tereis
aflições. Só que não tem um ponto final na frase de Jesus. A frase não acaba aqui. O que ele diz é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do gigante, nós cremos, e eu quero te dizer para que você tenha certeza e para que você possa dar um glória nessa noite: o seu Deus é maior do que seu problema, o seu Deus é maior do que a sua dificuldade e sua tempestade. Então a sua visão precisa estar nele. E você pode estar com a sensação: não, tá bom, Deus até pode fazer, mas ele está atrasado. Não, eu sei, tá, Pedro, já entendi que você está falando que ele vai vir, mas está atrasado, não é possível. Não, ele chega no momento certo e na hora exata e faz tudo aquilo que nós precisamos. E eu acho maravilhoso quando nós conseguimos entender isso. E não é que simplesmente vira uma chave e agora você não fica mais preocupado. Não, é uma escolha que você faz todas as vezes que se preocupa. Você começa a se preocupar. Quando eu começo a me preocupar, eu falo: não, para de preocupar. Se preocupar resolve alguma coisa? Não. Meu pai que fala, é 2 trabalhos. É o trabalho de estressar preocupando e desestressar de novo. Então não resolve nada. Então, é nesse momento que nós precisamos fixar os olhos em Deus, que é maior, que sabe de todas as coisas, que ouve todas as suas orações. Você pode estar pensando: meu Deus não está me ouvindo. Não, Ele está te ouvindo, mas Ele está falando: calma, filho, eu vou chegar no tempo certo, na hora exata. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os nossos olhos precisam estar fixados no eterno. Entenda que todos nós, em algum momento, morreremos. E a partir daí é que começa a vida eterna. Então, se eu gastar a minha vida inteira tentando acumular riquezas, eu nunca vou ter o suficiente. E eu vou morrer sem ter a sensação de que eu tive o suficiente. Se a sua busca, se a sua visão, se os seus olhos estão só em coisas dessa terra, você não ficará satisfeito, você viverá ansioso, você viverá preocupado e você nunca se satisfará. Porém, o que Paulo está dizendo na sua segunda carta aos Coríntios é: fixamos os olhos não nessas coisas da terra. Por quê? Muitas vezes, eu falo por mim, experiência, e talvez isso você possa dizer: eu também já passei por isso. Eu tive pessoas ao meu redor em que eu falei: não, esse aqui é meu amigo. Esse aqui não falha. Eu tenho certeza que se eu precisar, enquanto eu não precisei, eu falava: se eu precisar, esse aqui vai estar comigo até o fim. E na verdade uma hora eu precisei e ele não estava. Eita, claro. Em algum momento, nós... agora eu desconcentrei, perdão. Tá, deixa eu baixar aqui que... de qualquer maneira, se você confiar no som ali, uma hora ele falha. Mas, então, os nossos olhos não podem estar nas coisas dessa terra. Existem amigos, pessoas, existem parentes, existem coisas que vão te deixar na mão em algum momento. Infelizmente, existem pessoas que você bate no peito e fala: não, esse aqui é... E você precisou e ele não estava lá. Mas por isso que o nosso coração não pode estar nessas pessoas. O nosso coração precisa estar em Deus, porque Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele é aquele que sonda o seu coração. Ele sabe tudo o que você precisa.
e Ele tem o maior prazer em te ajudar. Entenda que nos momentos mais altos da sua vida, nos momentos mais alegres, nos momentos mais felizes, nas maiores conquistas, Deus estava com você. Mas nos momentos mais difíceis, quando você se sentiu talvez no fundo do poço, no momento mais baixo da sua vida, sabe quem também estava com você? Deus. Ele é o único que não te abandona simplesmente por status, simplesmente pelas coisas que você tem, simplesmente pelo que você oferece. Ele simplesmente te ama e não vai te abandonar. E é por isso que nessa noite ele diz: para de se preocupar e olha para mim. Para de olhar para o problema e olha para mim. Para de reclamar e olha para mim. Glória a Deus, aleluia. Quando nós decidimos estar na visão correta, ter uma boa visão, no sentido não simplesmente, porque você pode estar pensando, né? Como que ele está falando de visão se ele usa óculos? Não é disso que a gente está comentando, amém? A gente está falando realmente de uma visão sobrenatural. É algo maravilhoso que Paulo fala quando tentam o prender. A situação é o seguinte: Paulo está ali evangelizando todo o povo, e quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus se levanta e começa a fazer o trabalho que Deus designou, o inferno se levanta, a gente já comentou sobre isso, e querem prender Paulo de toda maneira, mas o problema é que não acham nada que validasse essa prisão. E de todo jeito vão lá e tal, levam para aquele que representava a lei, que para prender ele, e levaram ao rei Agripa. E nesse momento falam assim: o que você tem feito, que as pessoas estão te acusando tudo? E no capítulo 26, versículo 19, ele fala assim: assim, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui me chama muita atenção, porque o mundo inteiro, os povos, as pessoas estavam se levantando contra ele simplesmente por quê? Porque ele não cedeu, porque ele não desobedeceu à visão celestial, porque ele decidiu olhar para Deus e dizer assim: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Deus, quando eu entendo que Deus tem algo, e entenda isso nessa noite, Deus tem algo para a sua vida. Deus quer te levar a lugares inimagináveis. Você mesmo pode estar falando: não, você não sabe, você só está falando isso porque você não me conhece de verdade. Você não sabe o que eu faço quando, você não sabe o que eu já fiz, você não sabe o que está passando na minha mente. Não, eu não sei mesmo, mas Deus sabe. E mesmo assim Ele manda te dizer que Ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Só que a escolha de viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida é de quem? É sua. Ninguém pode impedir os planos de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. Entenda isso. Existem promessas. Quando eu olho para Isaías no capítulo 1, ele fala lá, Deus fala para ele que já tinha o designado para profeta quando estava no ventre de sua mãe. Antes de nascer, Deus já o tinha escolhido. E não é diferente com você nessa noite. Deus já te escolheu antes mesmo de você nascer. Agora, você tem a decisão de viver tudo aquilo que Deus quer para a sua vida, ou simplesmente viver à mercê de tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer. A escolha é sua. Então nós precisamos ser obedientes, nós precisamos estar com os olhos fixados em Deus, no céu, no sobrenatural. Porque se você for olhar para a sua situação, talvez você fale: não, mas não tem como, não tem jeito, aqui onde eu estou, não tem o que fazer, aqui, nessa situação aqui, simplesmente não tem. Naturalmente, talvez não tenha mesmo,
mas eu não creio em um Deus que opera simplesmente no natural. Eu creio num Deus que age no sobrenatural. É um Deus especialista em causas impossíveis. É um Deus que eu entendo até que Ele sente prazer em fazer o impossível nas nossas vidas. Um ótimo exemplo disso está em Gênesis, no capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Um texto muito conhecido, que diz assim: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Só até aqui. Olha essa situação aqui. A Agar está com seu filho. Uma mãe, vamos falar aqui. Uma mãe está com seu filho. Ela está lá no meio do deserto. Ela fala: não tem mais água. Acabou toda a água, todo o recurso que eu tinha aqui para alimentar esse menino. Então agora o que me resta fazer é o quê? Eu vou abandonar ele aqui e vou sair. Infelizmente não tenho o que fazer. Infelizmente eu não tenho água, eu não tenho. A visão dela estava tão focada no problema aqui, que simplesmente ela falou: não, eu vou abandonar aqui. E no que ela estava indo embora, o anjo de Deus fala assim: ó, não tenha medo. Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Eu creio que Deus é poderoso para fazer surgir uma fonte de águas no meio do deserto e matar a sede daquele menino. Eu creio nisso. Deus é poderoso para isso. Mas não é o que eu entendo lendo esse não é o que o texto me apresenta. O que o texto aqui mostra para nós é que Deus abriu os olhos da mulher e ela viu uma fonte que estava na frente dela o tempo inteiro. Então o que estava acontecendo, o que quase aconteceu, acho que é uma boa palavra. O que quase aconteceu aqui é que ela estava abandonando algo que Deus iria usar, algo que Deus já estava fazendo uma promessa, algo que Deus ia levantar, que Deus já tinha dado a ela, e que ia, através daquilo, cumprir uma promessa gigante na vida daquela mulher, e ela estava abandonando aquilo, porque ela não viu simplesmente que a resposta, que a provisão estava na frente dela o tempo inteiro. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós estamos nessa mesma situação. Deus vai te levantar, Deus vai te levar para lugares inimagináveis com aquilo que Ele já te deu. Deus já te deu coisas maravilhosas que você está pensando em abandonar. Isso aqui não é o Pedro que está falando, não. Se for eu, você exclui. Mas é o Espírito Santo que colocou no meu coração para te dizer isso aqui, ó. Ele já te deu aquilo que Ele vai usar e vai realizar algo maravilhoso. E você está abandonando. Você está querendo abandonar simplesmente porque os seus olhos estão tapados, porque você só olha para o problema. Essa mulher aqui estava abandonando a promessa por causa de um problema. Não abandone a sua promessa simplesmente por causa dos problemas que você pode estar enfrentando. Porque quando Deus vem, Ele abre os olhos e você percebe que a resposta do seu milagre, aquilo que estava te tirando o sono, toda aquela dificuldade, aquilo que você olhou e se perguntou: meu Deus, como eu vou ter que abandonar aqui? Não.
está na sua frente o tempo inteiro. E é através daquilo que a paz veio no coração daquela mulher e que ela pôde sim viver tudo aquilo que Deus tinha prometido através do filho que tinha dado a ela. Você pode entender isso aqui? Se você foca nos seus problemas, você muitas vezes está se impedindo de viver muitas coisas. E a mensagem aqui vai ser do começo ao fim essa. Não tenho onde fugir, não. O que Deus colocou no meu coração aqui é isso. Para de focar nos seus problemas. Para de focar nas suas dificuldades. Para de olhar simplesmente para as situações difíceis e olha para Deus, e olha para Jesus, aquele que é maior do que qualquer dificuldade, qualquer problema. Eu já disse isso e eu provavelmente vou falar isso de novo. Mas foque seus olhos em Deus, porque Ele tem a resposta que você precisa nessa noite. Ele é o único que tem tudo aquilo que você necessita e talvez nem perceba. Quando eu olho para Mateus no capítulo 14, versículo 29, existe algo aqui, um milagre maravilhoso que todos nós conhecemos, creio eu, que diz, e no versículo 29 e 30 diz assim: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O que a gente percebe aqui? É um texto conhecido, tem uma tempestade acontecendo, os discípulos estão sem Jesus no barco, Jesus está vindo agora andando sobre as águas, e fala assim: não tenha medo, não sou um fantasma, eu sou Jesus. E Pedro é aquele que tem coragem de falar: se és tu, me manda ir ao seu encontro. Jesus diz: venha, e é o versículo de número 29, né, que a gente leu. Venha, respondeu ele. Quem? Jesus, isso. Então Pedro vai e anda sobre as águas. E aqui eu já quero fazer um comentário aqui. Quantas pessoas você conhece que já andou sobre as águas? Eu particularmente não conheço muito. Que não seja congelado, eu não conheço ninguém, aliás, tirando Pedro. Então, o que a gente consegue entender aqui é que isso foi um milagre. Isso é algo que Pedro só pôde porque viveu um milagre, direcionado por uma palavra de Jesus. Jesus disse: venha. Então, através da palavra que Deus liberou ao seu respeito, você pode crer que mesmo nas maiores tempestades, das mais amedrontadoras tempestades, você andará sobre as águas. Essas tempestades não te pararão. Só que Pedro está lá andando sobre as águas e está olhando para Jesus. Imagina essa cena comigo. Já estou finalizando aqui. E não acredite muito quando o pregador fala que está acabando, mas eu estou mesmo. Imagine isso. Pedro está andando sobre as águas olhando para Jesus, assim, bem concentrado. Eu imagino isso. Pedro está andando sobre as águas olhando para Jesus. Só que, uma hora ele olha para o lado. E quando ele olha para o lado, ele vê o quê? Tempestade. Quando ele olha para o lado, dá medo. Quando ele olha para o problema, para a situação que ele está enfrentando, treme as pernas de qualquer um. Não tem o que fazer. E nesse momento, Pedro afunda. Qual foi o grande erro aqui de Pedro? Exatamente. Tirar os olhos de Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus, se você olhar para a tempestade que está do lado, se você olhar para os problemas que estão ao seu redor, infelizmente você vai afundar. Você vai parar, vai tremer as pernas mesmo. Então, nós não estamos aqui simplesmente, eu não estou aqui para dizer, o que o Espírito Santo colocou no meu coração não é simplesmente não haverá tempestade. É algo muito maior que isso. É que Deus te fará andar sobre as tempestades. Porque o que está acontecendo aqui é que o que era medo para Pedro se tornou algo que ficou debaixo dos seus pés. É algo que já não causava mais medo. Agora, quando ele olhou para o lado, quando ele reparou nos problemas e nas dificuldades, ele afundou. Então, os nossos olhos precisam estar em Jesus.
Porque quando nós olhamos para Ele, nós não vemos mais medo, nós não vemos mais dificuldades, nós vemos aquele que tem a resolução de todos os problemas. É aquele que é maravilhoso e que opera milagres. É o Deus das causas impossíveis. Aleluia. Nós precisamos olhar para Jesus. E para finalizar, eu gostaria de ler Hebreus, no capítulo de número 12, no versículo de número 2. E esse aqui eu quero que você, se você puder, se você não prestou atenção em nada aqui, essa mensagem, está lá no YouTube, tá bom? O BPC Boituva você pode ouvir, mas se mesmo assim você decidiu não ouvir nada, guarde pelo menos isso aqui no seu coração. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador na nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Apenas esse versículo aqui mesmo. Quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver pensando em parar, quando você estiver olhando para a sua situação, quando a sua oração estiver como a de Abacuque, vendo problemas, vendo dificuldades, você simplesmente coloca os seus olhos em Jesus, aquele que sofreu tanto, aquele que se entregou numa cruz por você, aquele que foi cuspido, que levou açoites em suas costas, aquele que morreu por você. Quando nós temos os nossos olhos em Jesus, nós podemos crer que, no fim das contas, Ele é maior do que os nossos problemas, do que as nossas dificuldades. Em algum momento a nossa oração pode estar sendo até como a de Jesus. Se for possível, aparta de mim esse cálice. Só que Deus não te coloca em problemas maiores do que Ele sabe que você vai suportar. Então você pode estar pensando, não, isso aqui eu não aguento, Deus me tira daqui. Se você está enfrentando, Deus sabe que você conseguirá sair e ainda glorificará o nome de Deus através daquilo que Ele fará na sua vida. É nos piores momentos, é nas piores tempestades, é nos momentos mais difíceis que acontecem os maiores milagres. Então entenda isso, se o seu problema estiver muito grande, o que significa isso? Significa que o seu testemunho será gigante. Amém? Se o seu problema, se a sua dificuldade está muito grande, se você está olhando, não, eu não aguento, creia que Deus estará com você. E o nome dEle será glorificado através da sua vida. Através desses momentos, quando os nossos olhos estão em Jesus. Guarde isso no seu coração. Até aqui o Espírito Santo colocou no meu coração, e que você possa ir para sua casa pensando nisso, e que isso possa falar de alguma maneira no seu coração. Para de olhar para o problema, para de olhar para a sua dificuldade, e coloque seus olhos em Jesus. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja, e eu quero te convidar a não simplesmente ouvir a oração que eu vou fazer aqui nessa noite, mas que você faça a sua oração particular nessa noite. Eu vou orar aqui, mas eu não sei o que você está passando. O Espírito Santo me colocou essa mensagem aqui, significa que pelo menos uma pessoa fez essa oração por esses dias. Senhor, eu não estou aguentando mais. Por que é tanto problema? Por que é tanta dificuldade? E se você, de alguma maneira, fez essa oração, esse é o momento que você tem para dizer, Deus, a partir de agora eu não estou mais olhando no meu problema. É o que Abacuque 3:17. É isso aqui, ó. Você pode ter chegado aqui fazendo a oração de Abacuque 1. Meu Deus, é só problema, sua mão não vem, Senhor, está me deixando desamparado, Senhor. Agora, quando nós precisamos
estar agora, eu quero que você saia desse culto, podendo declarar assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, 18. Ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Vamos nessa noite fazer uma oração em forma de canção, amém?